Pai, em nome de Jesus, é muito bom estar na Tua presença e com o discernimento do Teu Espírito nós queremos nos colocar nesse momento. Traz, Senhor Deus, a cada um de nós agora o entendimento, não simplesmente daquilo que achamos ou queremos, mas queremos o entendimento do Teu Espírito para de como devemos proceder diante dessas situações e do conhecimento fundamentados na Tua Palavra. Nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, quero agradecer por cada vida que está aí conosco. É muito bom estarmos reunidos aqui em Teu nome, né? Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha só, vamos embora, vamos lá. Então, começando aqui, vamos começar pelo começo, né? Começar pela primeira, né? Então, olha só, gente, olha, hoje tá difícil aqui, porque eu tava ali agora, num momento assim, como é que eu vou me preparar aqui para essa live? Sabe como é que eu fui me preparar? Na cozinha. Então, eu tava fazendo um doce de leite ali, uma ambrosia, rolou do grupo da família aqui uma receita antiga de família, e eu sou louco por aquele doce, então eu fui lá fazer. Só que eu ficava na ansiedade, enquanto estava fazendo, eu queria provar. Então queimei, céu da boca, tô com língua queimada, céu da boca queimada aqui, tá uma festa, né? Mas é isso. Mas o doce está lá pronto, depois, né, vai gelar ali, depois eu vou comer, tá? Então ficou bom, ficou gostoso. Queimou minha boca toda aqui, aquela ansiedade de comer um negócio quente, mas ficou bom, viu? Olha, gente, vamos lá, vamos seguir aqui. Olha, primeira, então vamos lá, diz assim: é claro o posicionamento da Bíblia em relação aos relacionamentos homoafetivos e também o posicionamento da mesma sobre discriminações no geral e sobre acolhimento, né? Porém, como igreja, como podemos agir contra a homofobia? Olha, gente, aqui é o seguinte, essa questão da sexualidade humana, a gente já falou alguma coisa aqui numa dessas sextas-feiras, lá no começo dessas sextas-feiras, a gente falou aqui já, e a questão é que qualquer coisa que é polêmico, vamos chamar assim, de polêmico, que não é um consenso, né, quando as pessoas não é claro, não é óbvio, não guarda um consenso entre as pessoas, existe sempre um conflito muito grande, que é a questão o dilema de se combater ideias ou se combater pessoas, né? As pessoas gastam muito mais esforços em combater, e é muito mais fácil combater pessoas, né? As pessoas querem combater pessoas e não simplesmente ideias, porque a ideia, para você combater uma ideia, você precisa estudar muito. Para você combater uma pessoa, não, porque às vezes a pessoa ela não tem o conhecimento do todo, ela falou alguma coisa e você vai ali e combate uma pessoa. Isso é muito ruim. Então, pessoas combatem umas às outras e em assuntos que são divergentes, tá? E nós precisamos entender aqui que, olha, eu quero que vocês me compreendam. Eu não vou entrar aqui na polêmica, né, na questão ampla, porque isso aí tomaria muito tempo, sobre a questão da homoafetividade, até mesmo porque não é essa a pergunta. Uma pergunta é feita de como nós devemos agir contra a homofobia. Ou seja, a pessoa que perguntou aqui já disse que é contra, e como é que nós devemos agir contra a homofobia. Tá? Então, olha só, a gente vê nas Escrituras que o próprio Jesus, ele disse que não veio a esse mundo para julgar, ele veio para salvar nesse mundo. Olha só, a gente tem aqui em João 3,17, eu vou abrir aqui, né? João 3,17, cadê? Diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus tem o desejo de que as pessoas venham a ter o conhecimento da verdade, tá? E que possam ser salvas. E muitas vezes nós gastamos, como eu já disse antes, muita energia em querer condenar pessoas. Tá bom? Então, em um outro texto aqui também, em João
né, eu encontro aqui em João 12, olha só, eu vou ler aqui esse texto, olha só, em João 12, 47, diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Essa palavra parece um pouco interessante, né? Que Jesus está dizendo o seguinte: olha, a questão é que ele deseja que todos venham ao conhecimento da verdade e venham a obedecer, porque ele traz os benefícios da obediência. Portanto, mas entanto, né, ele diz o seguinte aqui, que existem aqueles que não obedecem e não vão obedecer por uma série de questões. Às vezes, as pessoas não vão obedecer, sabe por quê? Porque foi mal pregado para aquela pessoa. Aquela pessoa, ela não aceitou, ouviu a palavra, mas não aceitou, não teve um discernimento de espírito. Tá? Então, no que nós precisamos nos esforçar cada vez mais é levar as pessoas a terem um entendimento do Espírito. As pessoas, né, em vez de querer ficar mudando pessoas, transformando pessoas, a gente precisa apresentar Jesus às pessoas e ao Espírito, né, as pessoas conhecerem o Espírito Santo, e aí sim, elas vão conhecer a verdade, e a verdade é que liberta. Então, o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, a Bíblia fala e relata que Jesus acolhia amorosamente todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Isso aqui já é uma diretriz, né, de como nós devemos agir com as pessoas que pensam diferente da gente. Né? Como a gente deve agir com as pessoas. Ele acolhia os enfermos, inclusive aqueles leprosos que eram assim discriminados pela sociedade, que não podiam se aproximar de ninguém. E Jesus ia ao encontro dos leprosos. Jesus ia, os leprosos, eles tinham que ficar em cavernas, eles tinham que ficar afastados da cidade. E Jesus ia ao encontro dos leprosos. Jesus ia ao encontro dos enfermos, Jesus ia ao encontro dos paralíticos, Jesus ia ao encontro dos poderosos, mas também ia ao encontro dos excluídos. Jesus, certa vez, foi recriminado por religiosos, porque ele se sentava à mesa com pecadores. Ora, no fundo, se Jesus não sentasse à mesa com pecadores, ele ia sentar com quem? Ia sentar só com a Trindade, né? Ia ficar só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque se não fosse com os pecadores, ele não sentava com ninguém. Então, aqui não se trata da questão de a gente ficar querendo julgar o pecado, né? Ou muito menos o pecador. Tá? A gente precisa sim ter entendimento. Então, a pergunta clara sobre a homofobia, e a gente entende aqui, o primeiro é o seguinte: na verdade é o que se chama de homofobia, né? Porque essa palavra eu nunca entendi bem, por que as pessoas usam o termo homofobia para se referir à violência e discriminação contra pessoas que estão ali em situação de homossexualidade. Porque homofobia, a palavra homofobia, né, literalmente, ela significa medo de semelhante. Né? Homofobia, homo, né, o homem, ser humano, então é medo do ser humano, medo do seu semelhante. Então, não sei quando é que chegaram com esse termo aí, mas enfim, né, a gente não está aqui para discutir etimologia, mas a homofobia, no que nós entendemos de homofobia hoje, que é a violência, né, é agredir uma pessoa por causa da sua orientação ou desorientação, como alguns queiram, enfim, não interessa aqui, né? Mas agredir ou segregar direitos, segregar oportunidades por causa da sua condição. Na verdade, né, então isso, hoje, homofobia, nesses termos, é um crime. Na nossa sociedade, aqui no Brasil, homofobia é um crime. Você segregar alguém por isso, né, ou muito pior do que simplesmente segregar, agredir alguém por esse motivo, você é passível de punição criminal. Tá? No fundo, na verdade,
nós não temos o direito de segregar quem quer que seja. Né? Quem quer que seja. Jesus, ele mesmo, né, a Bíblia mostra, ele não fazia acepção de pessoas. Mas a grande questão que a gente vê, e assim, socialmente, a sociologia estuda isso, a antropologia estuda isso, a garantia de liberdades. Liberdade é uma coisa que não é um fundamento muito claro para todos. Porque é o seguinte, os direitos, as pessoas quando estão ali em busca de direito, elas também, muitas vezes, uma companhia, ou uma sociedade, ou um grupo, ela tem o seu grupo de política e de valores. Tá? E ela se julga no direito de formular o seu círculo, ali o seu ciclo de ou relacionamento, ou de colaboradores, com as pessoas que estão de acordo com seus valores. Por exemplo, tem empresas, eu conheço empresas que é o seguinte, a sua política é, nós só admitimos mulheres para esse trabalho. Outras empresas têm por política só admitir homens para o seu trabalho. Isso é uma política. E não quer dizer que a pessoa que é de um sexo diferente daquele, ela está sendo segregada. Porque é o seguinte, é o meu direito entrar nessa empresa. Mas também pode ser o direito daquele empresário de querer a sua equipe com aquela política. Por isso que eu não estou defendendo nem um lado nem o outro, mas estou dizendo o seguinte, a busca por esse direito espacial, ela às vezes é contraditório, tá? Então, as pessoas, quando a gente fala de direito, em total liberdade, né, o que é direito para um pode ser cerceamento de direito para outro. Pode ser cerceamento. Agora, o que a gente precisa, combater no que diz respeito especificamente aqui na pergunta, a questão da homofobia, é no que diz respeito à prática de pejorativamente você discriminar e até mesmo violentar pessoas porque estão em situação de homossexualidade, né? Uma situação que talvez seja diferente da concepção de outra pessoa. Então, ninguém tem o direito de fazer isso. Nós não temos o direito. Nós temos sim que amar até os nossos inimigos, né? Quanto mais alguém que pensa simplesmente diferente de nós. Tá? Então, essa questão sempre remonta à questão do respeito, à questão da valorização humana. Então, nós, como cristãos, detentores dessa palavra, nós não temos sequer o direito de pensar em uma possibilidade discriminatória, seja ela qual for. A discriminação não combina, né, com os princípios cristãos. Tá bom? Então, essa é a minha percepção da palavra em relação a isso. Mas, mais uma vez, como eu tenho dito aqui toda sexta-feira, é muito importante dizer o seguinte, eu estou trazendo aqui a minha percepção, mas com um profundo respeito àquelas pessoas que, porventura, pensam diferente. Tá? Então, isso aqui, infelizmente, não é um debate, nós não estamos debatendo, não tem um contraponto. Né? As perguntas são feitas e eu estou trazendo aqui a minha convicção, de acordo com o que eu tenho convicção, baseado na palavra. Tá bom? Então, essa é a nossa proposta aqui com a cesta de respostas. Então, a segunda pergunta aqui, uma pergunta mais light, mais tranquila. Juju ficou assim, ó, sabe uma coisa, eu vou aliviar a vida do pastor e vou mandar uma pergunta assim, só para ele relaxar na cadeira. Pronto, eu vou relaxar aqui na cadeira agora. Vê a pergunta dela, vê. Em comemoração atrasada, tá, dos seus 20 belos anos de ministério, gostaria de saber mais como é ser pastor. Quais as maiores dificuldades que você já enfrentou, enfrenta, e qual é a sua maior alegria? Eu estou falando aqui comemoração atrasada porque no último dia 17, né, de junho, eu tive a alegria de celebrar 20 anos de ministério ordenado. Tá? Então o Juju está perguntando aqui, né, então ela quer saber o quê? Como é ser pastor? Bom, ser pastor é assim, eu sou. É uma coisa antológica, você simplesmente é. Tá? Estou aqui, eu sou. Não, olha só, eu entendi.
assim, olha, para mim, ser pastor é um grande desafio. Se eu pudesse definir aqui, nem ver a palavra agora, é um grande desafio. Por que é um grande desafio? Porque algumas pessoas podem pensar que ser pastor é um status, tá? Então, ser pastor pode ser apenas uma profissão, ser pastor pode ser um peso para algumas pessoas, mas para mim, ser pastor, independente, né, assim, de como a pessoa esteja desenvolvendo essa questão, eu entendo como um desafio, porque ser pastor não é algo para si próprio. Ninguém é pastor de si mesmo, tá? Ser pastor é ser pastor para alguém. Então, nós precisamos ter uma responsabilidade com pessoas, e com pessoas que não são nossas. Jesus, quando ele chama ao ministério, ele diz o seguinte, ele diz, olha, ele diz para Pedro, cuide das minhas ovelhas. Então, ser pastor é ser pastor o pastor, geralmente, ele cuida de alguém que não é dele. As ovelhas não são minhas, as ovelhas são do Senhor. Então, é um grande desafio, uma grande responsabilidade, né? E por isso tem que ter muito discernimento, muito preparo, tá? Tem que ter muita, eu ia dizer paciência aqui. Eu tenho que ter paciência, mas comigo mesmo. Tá? Então, eu estou falando assim, comigo mesmo, tá? Tem que ter paciência com as nossas limitações. É verdade que tem que ter com a limitação dos outros também, né? Isso em qualquer relacionamento humano, tá? Em qualquer relacionamento humano, nós precisamos ter paciência com a limitação dos outros. Mas antes de a gente olhar a limitação dos outros, a gente precisa olhar a nossa própria limitação, tá? Então, existe uma limitação que está dentro de nós. Tá? Então, para mim, ser pastor é isso, é estar atento ao que Deus quer, né, com vidas. A gente está cuidando de vidas. Ser pastor não é simplesmente administrar um negócio, e é também administrar um negócio. Você está administrando uma instituição, né? Ser pastor não é somente estar cuidando operacionalmente de ministérios, e é também cuidar operacionalmente de ministério, mas tudo isso, tudo que um pastor desempenha, ele tem que estar focado, tem que desempenhar tudo, seja na instituição, seja no fluxo de ministérios, em qualquer coisa, no ensino teológico, no ensino, tudo o que é necessário, tudo gira em torno da necessidade de cuidar de vidas. Então, isso eu tenho muito claro. E por isso que eu digo que é um desafio. Tá? Então, aí ela perguntou assim, quais as maiores dificuldades que você já enfrentou e enfrenta e qual a maior alegria? Olha, as dificuldades, elas são renovadas. Não tem assim, aquela dificuldade, né? Existem dificuldades que são renovadas. As dificuldades, elas estão sempre surgindo. Mas eu diria que a maior dificuldade como pastor sou eu mesmo, né? É eu esbarrar nas minhas limitações, ou seja, às vezes, quando eu me vejo incapaz de ajudar uma pessoa, um casal, uma situação qualquer. Então, quando eu me sinto ali impotente diante daquela situação, e aí vem cada vez mais uma necessidade de depender mais e mais de Deus. Tá? Então, assim, às vezes parece o contrário, né? Na vida profissional, é assim, a gente quanto mais vai ficando experiente, mais vai ficando conhecedor, a gente vai ficando mais seguro da gente mesmo, não é verdade? Eu diria que no ministério é o contrário. Quando a gente vai ficando mais experiente, mais conhecedor de todas as coisas, o perigo daqui de você ficar só por você mesmo é muito grande. Então, quanto mais experiente, mais dependente precisa ser de Deus. Tá? Então, esse tem sido o meu grande desafio, né? É depender de Deus cada vez mais, né? Para que efetivamente, como João Batista disse, né?
que eu diminua e que ele cresça. Isso definitivamente não é uma retórica na minha vida, né? Isso é sim um desejo muito grande na minha vida, né? Isso é uma convicção que eu tenho desde o meu chamado, tá? Então, isso... Agora, e a maior alegria, assim, é, sem dúvida, é você, assim, quando você vê uma pessoa transformando-se, né? A pessoa sendo transformada pelo Senhor, tá? Então, isso é impagável, né? Você quando vê uma pessoa que ela pensava de um jeito e você vê que aquela pessoa está tendo discernimento, puxa, Deus, assim, ela, né? Aquelas, como diz lá no texto de Atos, com Paulo, como as escamas caíram dos olhos, né? E Paulo vê. Então, quando você vê as escamas caindo dos olhos das pessoas, os olhos das pessoas brilhando, olha, isso é uma coisa espetacular, é impagável você ver isso. Então, essa é sem dúvida. Eu tenho muita alegria, né, no que eu faço, eu tenho muita alegria. Olha, eu tenho muita alegria, né, assim, em todas as áreas do ministério, em todas as áreas ministeriais, tá? Eu me alegro demais, né, sobremaneira, em estar acompanhando casais para o casamento, né? Casamento para mim é uma coisa assim, é um algo de Deus. Deus preparou para unir duas pessoas, unir pessoas né, em amor. Então, casamento para mim é um dos grandes momentos. Mas no contraponto disso, me alegra, né, paradoxalmente, né, assim, eu quero que vocês me entendam do que eu vou dizer, me alegra muito, em meio a uma profunda dor, em meio a um luto, em meio a um sepultamento, muitas vezes, a profunda dor, eu perceber, eu ver a pessoa recebendo uma consolação do Espírito Santo. Quando você vê uma pessoa que estava em sentimento de angústia, ela ser consolada, isso é uma coisa que me dá muita alegria, me dá muita satisfação, me dá muito prazer. Tá, então é isso. Então, eu poderia falar a noite toda aqui, né, sobre o que é ser pastor. Então, são 20 anos e, assim, é bom demais estar com vocês, né? Eu assim, não estou conseguindo ler tudo que está passando aqui, mas eu tenho vendo passando por aqui, assim, tantas mensagens carinhosas. Isso, né? Mensagens carinhosas que você recebe em diversos momentos, tá? Então, isso é realmente uma realização muito grande. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Obrigado, Juju, por ter dado essa de bandeja aqui para que eu pudesse respirar, né? Me preparar aqui para a próxima, que aí ela manda uma dessa, depois, né, vem outra assim. Vem a próxima pergunta. Até tomar uma água aqui. Mas olha, a gente queimou mesmo, o céu da minha boca está todo queimado. Está tudo queimado, minha boca, língua, o céu da boca, está tudo queimado aqui. Ansiedade, a pessoa vai para a cozinha, está preparando a comida e não acaba de preparar e vai comer, provando comida quente. Estou aqui, ó, o céu todo queimado de ambrosia. Mas vamos lá. Olha, vamos lá. Olha, quando rolar o fim dos tempos e diz que Deus vai fazer novo céu e nova terra, significa que a gente vai viver em outro lugar? E como é que fica o Éden nessa história? Não vamos viver lá, não? Olha, eu não sei, eu vou responder assim, eu não sei onde é que vai ficar o Éden, mas eu sei que vai ser muito melhor. Ó, gente, vê só, olha aqui, a palavra Éden, né, obviamente está falando do Éden, o Éden é um paraíso, é onde lá diz que Deus criou o ser humano para viver, tá? Então, o Éden, a palavra Éden, etimologicamente falando, né, a palavra Éden significa lugar de satisfação, lugar de prazer, deleite. Daí a associação direta, as pessoas a chamarem de o paraíso. Né? Então era o paraíso. O paraíso, o que é o paraíso? O paraíso é um lugar de deleite. Paraíso é um lugar de prazer. Né? Paraíso é o que é um paraíso? Né? Paraíso é isso. Agora, o grande deleite do Éden,
O grande prazer do Éden era a presença e a dependência de Deus. Então, é para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para isso. Para que nós vivêssemos na dependência e no relacionamento com Ele. Tá? Então, isso é sinônimo de prazer. Isso é sinônimo de deleite. Isso é sinônimo de paraíso. Só que a gente conhece o relato da criação, tudo, parará, e aí veio o quê? Veio a queda. A queda quebra, né, essa relação de dependência. O homem tem a busca de uma autossuficiência e tudo, e uma desobediência toma parte do ser humano. E essa dependência de Deus é quebrada, e com isso também o pecado ele transforma-se numa barreira que separa a gente de Deus. Nós somos distanciados, separados de Deus pelo nosso pecado. E aí, Deus não desistiu da gente. Tá? Deus não desistiu. E Ele está desejoso dessa religação, essa reconciliação com Ele. E Deus enviou as leis, enviou, né, profetas, Deus formou um povo para dar testemunho. Enfim, Deus, diversas maneiras. Até que Ele consuma o seu plano de resgate, de redenção, na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo é a nossa religação. Por isso que Jesus Cristo veio tirar o pecado, né? Ele vem tirar, porque o pecado nos separa de chegar a Deus. Então Jesus paga o preço do pecado, né, e nos reconecta. Jesus é a nossa religião, a nossa religação. Nós somos religados ao Pai mediante Jesus Cristo. Tá bom, gente? Então, essa é a questão. Agora, como fica aí? Aonde é que a gente vai ficar física? Aí, ela perguntou aqui, será que a gente vai viver em outro lugar? Olha, se Deus quiser. Outro lugar. Diferente daqui, diferente, né, não é diferente do Éden, mas traz a mesma noção de Éden. Vai ser um local de prazer, né? Vai ser um local de relacionamento pleno com Deus. Mas quando a gente fala de local físico, quando a gente fala de local, a nossa mente espacial, ela nos remete a um local físico, não é verdade? Então, que local vai ser esse? Olha, em Gênesis, no capítulo 2, no verso 10, ele dá uma breve descrição aqui de onde era esse lugar. Olha só, Gênesis 2, 10, diz assim, no Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o obdélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. E o terceiro que corre para o lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Tá? Então, traz aqui uma noção. E dos grandes rios da história, né, a gente conhece os dois grandes rios, que é o Tigres e o Eufrates. Né? Mas na antiguidade, a antiguidade diz o seguinte, que existiam outros grandes rios, e alguns historiadores dizem que esses outros rios aqui, que, né, o Guion e o Pison, eles muito provavelmente seria o rio Nilo e um outro rio aqui, que é o rio Índio, né, o rio Indo, né, que onde chama de Índio, Hindu. São dois grandes rios da antiguidade. Mas assim, nada provado que sejam esses mesmos rios. A verdade é que a historiografia antropológica remonta
que a origem da humanidade se deu justamente naquela região ali da Mesopotâmia, a região mesopotâmica. Então, você estudou isso no livro de história, né? Você não lembra disso tudo, tá? Então, ali seria aonde a Terra se formou. Porém, a gente também não pode desprezar o fato que depois de tudo, depois da queda e depois de tudo, ainda houve o grande dilúvio. E o grande dilúvio, ele é interpretado por muita gente como tendo sido também uma grande transformação geográfica na Terra, né? Depois do dilúvio, houve uma grande transformação, tá? Uma transformação geográfica. Então, aonde realmente estão esses rios, onde é que seria esse Éden? Eu volto a dizer, o Éden não era um local físico. O que a Bíblia trata de... Obviamente que existia um local físico. Deus pegou a terra ali, botou o homem, né? Mas a noção de Éden que a gente precisa entender é uma noção de presença de Deus, tá? É um local de abundância, um local de, assim, estarmos plenos da presença de Deus. E esse jardim, que a palavra diz aqui, esse jardim sofreu, o jardim físico, ele foi inundado, ele foi devastado ali também pelo grande dilúvio, né? Mas o fato é que a gente tem uma outra expectativa. A noção de paraíso no futuro, a palavra de Apocalipse fala que haverá um novo céu, uma nova terra, sim, um novo lugar, e Deus estabelecerá uma comunhão eterna com eles, tá? Eterna. Nós estamos ali, né, num destino eterno com Deus, tá? Então, a gente vê que se no Jardim do Éden a possibilidade do pecado, ela era real, porque Deus deu a livre escolha ali, existia uma possibilidade do pecado. A gente vê que no novo céu e na nova terra não existirá mais possibilidade para o pecado. Essa é a grande sacada. Essa é a grande mudança, tá? Então, não existirá mais lugar. Eu vou ler aqui rapidamente para a gente conseguir chegar para a quarta pergunta, que eu estou vendo que o tempo está avançando aí. Olha só, em Apocalipse 21, diz assim, né? Quando João teve aqui a visão do Apocalipse, ele diz o seguinte: então vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Ó, o mar já não vai existir não, né? Vai ser maravilhoso, não vai ter praia, não vai ter aquele negócio de areia sujando, nada daquilo, né? Vai ser diferente, vai ser tudo diferente, né? Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, seus povos. O próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, é novidade mesmo, é tudo novo, tá? Então Deus tem preparado tudo novo, tudo completamente novo, tá? Então, aqui ainda tem, né, e Apocalipse 22 também, fala do rio da vida, tudo para, vale a pena dar uma lida depois aí, nesse finalzinho de Apocalipse, tá certo? Mas essa é a promessa sim, é tudo novo, né? Agora, a gente vai ter um Éden, mas não necessariamente aquele local Éden, mas a noção de Éden, que é uma dependência completa de Deus e um prazer completo com a presença permanente e eterna de Deus. Tá bom, gente? Então vamos lá. Para a gente conseguir responder aqui a última, que também às vezes traz uma certa polêmica, é o seguinte. Presta atenção. Sei que temos o livre-arbítrio, mas Deus já sabe o que vamos escolher? Ah, eu adoro essa pergunta. Essa é recorrente, tá? Então essa aí, né? Primeiro eu queria só aqui
trazer uma certa diferenciação de um conceito de livre-arbítrio e livre escolha. Tá? O livre-arbítrio, presta atenção. A palavra arbitrar, a gente hoje está falando muito de etimologia aqui, né? Mas a Bíblia, para entender a Bíblia, entender alguma coisa que foi dita, a gente precisa entender de etimologia. Às vezes também, precisa pesquisar na etimologia. Né? Então, arbítrio significa o julgamento. Eu dizer o que é o certo ou o errado. Né? Eu arbitrar sobre uma coisa. Não, isso aqui é isso que um juiz faz, ele arbitra. Não, não, o juiz de futebol está lá arbitrando, foi falta. Se ele disser que foi falta, foi falta. O cara fala, não, mas não foi não, foi. Ele disse que foi e pronto, foi. Às vezes, né, os juízes podem falhar nos seus arbítrios, mas arbitrar é isso, é determinar se uma coisa é ou não é. E nós entendemos que nós não temos livre arbítrio. Por quê? Porque é o seguinte, o arbítrio é de Deus. Deus arbitra sobre o que é certo e o que é errado. Agora, nós temos a livre escolha para podermos escolher se nós vamos obedecer ou desobedecer. Essa é a grande questão. Então, quando Deus cria lá e diz, você pode de tudo, só não pode essa aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Por que não pode? Porque é o seguinte, Deus disse, o bem e o mal sou eu que decido, não compete a vocês. E a serpente foi lá, aquela história toda que a gente conhece, né? Botou dúvida, parará. Agora, Deus nos deu a capacidade de livre escolha. Nós precisamos escolher. Nós estamos escolhendo permanentemente. Tá bom? Então, existe um conceito teológico, um ensino da teologia, que é o seguinte, que é o conceito de presciência. A presciência de Deus. Né? Presciência, etimologicamente falando, eu estou assim bem etimológico, né? Mas é o quê? É um conhecimento prévio, né? Ter conhecimento previamente. Isso é a presciência. E algumas correntes teológicas, né? São correntes, e aí a gente não vai discutir isso aqui, tudo, algumas correntes apontam que Deus, ele abriu mão, quando ele deu a livre escolha, ele abriu mão do conhecimento do que aconteceria. Ou seja, o que aconteceria seria determinado pela escolha das pessoas. Então, existem correntes, presta atenção, não estou dizendo que eu estou defendendo isso não, existem correntes que defendem que Deus abriu mão da sua presciência para algumas coisas. Né? Assim, ele tem um destino final, um plano final. Agora, como você vai chegar? Assim, é como se Deus dissesse assim, olha, eu tenho para você o seguinte, você vai sair daqui do Recife e vai fazer uma viagem até Caruaru. Agora, se no meio do caminho você vai parar para fazer xixi, vai parar no Rei das Coxinhas para comer coxinha, se você vai abastecer o carro, assim, não interessa. O que interessa é, eu sei que você vai parar em Caruaru. Então, existem algumas correntes teológicas que defendem isso, tá? Mas existe o contraponto disso, é que não. É que Deus, ele continua no controle de absolutamente todas as coisas. Tá? Deus continua, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. E a Bíblia diz que não há nenhum fio de cabelo cai sem que haja permissão de Deus. Vocês podem ver que no meu caso ele permitiu bastante, né? Ele permitiu, né? Foi muito permissivo aqui comigo. Tá? Então, ele não permite que uma folha caia sem a sua, né? Uma folha não cai sem a sua permissão. Então, o outro contraponto é que absolutamente tudo está no controle de Deus. Eu quero ler um texto aqui, muito significativo disso, no livro de Atos. Gente, eu estou apaixonado pelo livro de Atos. Né? Eu reapaixonei pelo livro de Atos. Essa leitura da gente no livro de Atos está sendo muito bom. Mas olha só, em Atos 2, 23, diz assim, presta atenção.
Quando Pedro está pregando acerca de Jesus, está falando de Jesus, aí Pedro diz assim: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Percebe? Aqui, olha só, ele está dizendo o seguinte: esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Ou seja, não foram os romanos que crucificaram Jesus, não foi porque os judeus fizeram aquilo lá. Não, 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 não. Então, a gente precisa aqui entender que o pré-conhecimento de Deus é alguma coisa que continua existindo. Tá? Deus tem o pré-conhecimento de todas as coisas. É verdade que ele pode, sim, não se importar com alguns detalhes. Né? Ele pode dizer, ó, você pode ir por aqui ou por ali, mas eu sei que você vai. Então, pode ser que algumas coisas sejam detalhes. E aqui, isso faz parte da soberania de Deus. Existe um outro texto, aqui em Romanos 8, que aí, esse aqui, então, dá uma margem, é tanta gente discutindo sobre isso, tão pouca gente chegando à conclusão. Olha só, aqui em Romanos 8, no versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus, ele preparou um destino previamente. Então, se Deus preparou um destino previamente, quando ele estava preparando, ele sabia aonde iria chegar todas as coisas. Então, Deus tem um conhecimento prévio. Eu vejo muito perigo, né, em ver Deus apenas como um observador. Tem gente que acredita nisso. Não, Deus está só vendo ali um filme que ele já sabe o final. Não, Deus não é um mero espectador. Mas Deus é um conhecedor do futuro, e ele não apenas por conhecer ali, né, não é apenas por cognição. Ah, não, ele conheceu o futuro, ele teve ali, ele visualizou aquilo lá, e ele sabia que fazendo isso vai acontecer aquilo. Né? Então isso é por conhecimento, por cognição. Não, não. Mas as coisas acontecerão por determinação do próprio Deus. Percebe aqui a diferença? Que é o seguinte, você vai fazer uma receita, né? Tá aí Maíla que pode falar pra gente melhor essa parte. Você vai fazer uma receita que você já fez tantas vezes, você está juntando os ingredientes aqui e você já sabe o que vai acontecer lá na frente. Você já sabe o que acontecerá lá na frente. Você já sabe o que acontecer. Mas você está fazendo, está participando do processo para aquilo lá. Então, a questão é o seguinte, Deus determina todo o futuro. As coisas são determinadas por Deus. Tá? Então, Deus, quando na determinação da criação, ele preparou um destino maravilhoso, como a gente viu na pergunta anterior. Agora, ele sabe, efetivamente, inclusive, aquelas pessoas, ele sabe previamente, tá? As pessoas que o rejeitarão aquele predestino. Porque assim, ele predestinou a todos para a salvação. Significa que todos serão salvos? Não. 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 Nem todo mundo vai para a Nova Jerusalém. Não vai. Sabe por que não vai? Porque muitos não abrirão mão de um coração duro, egoísta, egocêntrico. E não quer dizer que Deus determinou isso, mas Deus sabe disso. Deus sabe disso. Aquele texto, né, voltar àquele texto lá que a gente leu em Apocalipse, a gente leu aqui do 21, a gente leu até o versículo 4. Né? Deixa eu ler aqui a continuação. O versículo 5 ele diz assim: aquele que estava sentado no trono disse:
Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse mais ainda, está feito. Está feito. Não é assim, eu vou fazer, não. Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O vencedor quem é? O vencedor é aquele que está em Cristo. A palavra diz, aquele que está em Cristo vence todas as coisas. Mas olha só, o versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Gente, isso não é a minha opinião. Isso é o que está escrito aqui. Está escrito. Foi o Senhor que disse isso aqui em visão para João, lá no Apocalipse. Tá certo? Então, a gente precisa entender o seguinte. Deus disse, olha, está feito. Eu sou o princípio e o fim. Né? Eu sou o princípio e o fim. Então, respondendo objetivamente, pragmaticamente a pergunta, né, se Deus já sabe o que vamos escolher, eu diria que, na sua presciência, sim. Agora, o julgamento é dele. Que essa é uma pergunta que vem assim, ainda está acabando aqui, mas tem gente assim, e aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, e os índios, né, e aquelas pessoas, e tal pessoa. Olha, Deus, na sua presciência, presta atenção, na sua presciência, Deus sabe se o Evangelho fosse pregado aquele índio lá que nas tribos não alcançadas, se ele fosse pregado o Evangelho a ele, se ele receberia ou não. A presciência de Deus, ele sabe disso. Ele sabe se aquela pessoa rejeitaria ou aceitaria. Percebe aqui a diferença? É porque pra gente, isso aqui é muito louco, mas é louco mesmo. E se a gente entendesse tudo, os mistérios de Deus, Deus caberia dentro da nossa mente. E não cabe, é muito maior do que a gente. Tá? Mas na minha concepção, eu afirmo, Deus conhece absolutamente tudo. E não apenas conhece, mas determina absolutamente tudo. Ele é criador, ele determinou todas as coisas. Tá bom, gente? Então, olha, chegamos ao final, né? Eu espero que tenha podido trazer aqui luz ao entendimento, ou então aguçar você a querer se aprofundar mais, e se quiser discordar, pode discordar, discutir, quer discutir, e vamos aprofundar, buscar outros argumentos, né? E assim a gente vai crescendo. Nosso crescimento se dá a partir disso, a partir de dúvidas, a partir de questionamentos, né? E não através de simplesmente uma unanimidade, né, vazia, e de aceitar as coisas simplesmente porque alguém disse. Não, a gente precisa porque a gente tem discernimento no Espírito, tá bom? Deixa eu orar com você então nesse momento. Pai, em nome de Jesus, é diante do teu cuidado que nós estamos aqui e queremos te pedir. Vem Espírito Santo de Deus, traz a cada um de nós, cada vez mais o entendimento da tua palavra, aquilo que tu tens preparado para cada um de nós. Nós queremos viver nada diferente do que a vida abundante que tu preparaste para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Dai-nos sim a alegria de podermos um dia recebermos essa coroa, estarmos contigo, desfrutando da tua maravilhosa presença eterna, da tua glória eterna, aonde quer que isso seja. Que tudo seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus.